Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu decidi me aventurar e ler O Senhor dos Anéis. Já tentei ler uma ou duas vezes, nunca consegui. E eu já assisti a todos os filmes, enfim, gosto bastante dos filmes, mas nunca tinha lido os livros. E eu decidi me aventurar. E como é um livro muito grande, eu decidi partir os vídeos dele pelas partes do livro. Então, é um grande livro dividido em 6 partes. A cada 2 partes a gente tem um volume e eu vou comentar cada parte individualmente, então a gente vai ter 2 vídeos para cada volume, né? 2 vídeos para a Sociedade do Anel, 2 para as Duas Torres e 2 para o Retorno do Rei. Eu tô lendo na versão de e-book e então nesse vídeo vamos ter spoilers sobre a primeira parte do Senhor dos Anéis. Podem surgir alguns spoilers sobre a história, porque eu já assisti aos filmes, mas eu vou tentar não conversar sobre coisas futuras, tá bom? Então, para começar do começo, o livro tem um prefácio bem bacana que vai falar sobre... O Tolkien vai comentar que ele não escreveu o livro como uma alegoria, né? E ele não vai falar que não gosta muito de alegoria, que a alegoria tá nos olhos de quem vê. A gente, é óbvio, não pode deixar de pensar que pode haver alguma influência, mas ele comenta que o capítulo 2 que norteia a história. E quando eu chegar no capítulo 2 eu vou realmente concordar com ele e dizer que é muito bom o que ele constrói no capítulo 2. No prólogo ele vai então contar pra gente qual é a história do Hobbit e o que nos leva a Frodo Bolseiro. E aí eu não li o Hobbit também, então a gente vai ter um resumo do Hobbit. Ele não vai comentar as coisas pontuais do Hobbit, mas ele vai dizer que eles foram do ponto A ao ponto B e a gente vai chegar na história do Bilbo e do Frodo. O capítulo 1 a gente vai ter a comemoração de 111 anos do Bilbo e 33 anos do Frodo. E eles comemoram então 144 anos, o 12 ao quadrado, né? E aí a gente vai ter uma festa, então, mais reservadinha, com 144 convidados. E o Bilbo vai fazer aquela desaparição e vai sumir do universo, colocando o anel e fugindo, né? Indo embora. E o Bilbo, ele tem um senso de humor, gente, digno de humoristas irônicos, né? Ele vai falar que eu gosto de vocês, eu gosto mais da metade de vocês, menos da metade do que vocês deveriam, que eu gostasse de vocês, enfim. É um capítulo que vai introduzir a gente naquele contexto do Hobbit, e aquele contexto do condado. E é muito interessante a gente ver que eles vivem numa sociedadezinha bucólica e, como diz a Veves, muito classicista, né? A gente vai ver que os hobbits, eles têm, então, diferenças de poder e eles estão sempre, assim, a fim de uma boquinha livre, né? Porque criar hobbits não é fácil, como diz um comentário do próprio livro. É muito dispendioso. E aí, a partir desse momento que o Bilbo vai embora, ele passa o bastão para o Frodo. E o que seria o bastão seria o anel. E ele passa, a gente vê, com uma leve pressão do Gandalf, né? Porque, apesar de ele passar por livre e espontânea vontade, a gente vê que no final ele queria levar embora junto o anel. E aí a gente vai ter o que é o anel, né? O Frodo vai sentar com o Gandalf depois de um tempo e, né, ao longo do tempo que o Gandalf vai ficar lá com o Frodo, e eles vão conversar sobre o que é o anel. E a gente tem o maravilhoso capítulo 2 que vai contar pra gente. Se você já assistiu aos filmes, ele vai contar pra você a sinopse geral de tudo que acontece. Então a gente já vai ter basicamente a história todinha do Sméagol, a gente vai ter a história do anel e como que é aquela divisão dos anéis, né? 9 para os homens, 3 para os elfos, 7 para os anões e 1 para o Senhor e todos governar. E é muito bacana a gente entender como que isso funciona. E um ponto interessante é que demora. A gente não tem nenhum senso de imediatismo. Isso é incrível. Porque, pelo menos nos filmes, a gente tem uma sensação de que tudo acontece muito rápido. E realmente acontece muito rápido. Mas no livro demora.
E essa demora, ela vai primeiro do ponto que o Gandalf não sabia de fato o que estava acontecendo. Era muito difícil de provar que aquele era o anel. E, ok, era o anel, mas o que você faz com o anel, né? O senso de temos que destruir isso fica maior quando as forças vão se ressurgindo no leste. O que é muito, muito interessante. Ao contrário das histórias comuns, essa é uma história que vai do oeste para o leste. Interessante, né? Porque em geral a gente tem aquela descoberta do oeste, uma coisa mais novo mundo, mas aqui não, aqui a gente vai do oeste para o leste. Eu demorei a entender que era essa rota, sabe? Porque a Daenerys, por exemplo, ela vem do leste para o oeste. Enfim. Então o Frodo, ele espera quase que 17 anos, no fim das contas, do momento que ele recebe o anel, na verdade um pouquinho mais de 17 anos, até ele sair de casa felizinho. E ele tem 50 anos, gente, ele é um senhor. É um senhorzinho. E aí ele vai indo embora e ele monta toda uma história que ele tá falido, que ele precisa vender as coisas dele, aí ele passa as coisas dele pros primos dele por um preço super barato. E ele sai. E ele sai com o Sam, o Samuel Gandhi. E o Sam é um amigo muito devoto e ao mesmo tempo muito passional. Vou comentar um pouquinho sobre ele mais pra frente. E aí o Frodo, ele vai em direção a Buqueburgo, né, que vai ser a quarta leste do condado, vai ser a região mais leste do condado, que é onde a família do Merry mora. É o Merry que mora ou é o Pippin? É o Merry, eu acho. Que são os Buqueburgo, que são os parentes do Frodo realmente. Então ele volta para os parentes dele, mas com um pretexto. Então ele vai comprar uma casa qualquer lá, e na verdade o que ele quer fazer é ir embora para ir para Valfenda, né? O objetivo dele é ir para Valfenda, e aí lá em Valfenda eles vão deliberar o que vai ser feito. Antes de ele chegar na casa dele, a gente vai ter dois eventos principais. Primeiro, ele vai se encontrar com alguns elfos, que são meio ermitões, assim, que é a tribo do... Tribo não sei se pode chamar de tribo, mas é o grupinho do Gildor, eu acho que esse é o nome dele. E a gente vai ter uma sensação de que o Frodo ele tá sendo abençoado. E a gente vai saber, na verdade, nesse capítulo 1, que todo mundo sabe o que está acontecendo com o Frodo, sabe? A única pessoa que não sabe, que é o Frodo que está carregando o anel, na verdade, que não sabe onde ele está, parece que é o Sauron, porque o resto, todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo que ele cruza sabe os planos dele, sabe pra onde ele tá indo, de onde ele vem, o que ele tá carregando, né? E o Gildor, ele vai bem dizer o Frodo, e a gente tem umas conversas muito... Conversas muito satíricas, talvez. Então ele vai falar o que tá acontecendo com o Gandalf, que o Gandalf não chegou, e aí o Gildor vai falar, não se meta com os magos, porque eles, enfim, eles são passionais e tal. E aí ele vai falar, mas me disseram pra nunca perguntar nada pra um elfo, porque, né, o que é perguntar pra um elfo, né, não... Enfim, então eles trocam umas farpas, isso é muito interessante, gente. O Frodo, ele é uma pessoa de personalidade. O Sam é passional e o Frodo, ele não leva desaforo pra casa. É um pouco diferente, porque ele é mais ácido. O Sam, ele é mais reativo e o Frodo, ele é mais... Talvez ele trabalhe um pouquinho mais no raciocínio. Então, ele sempre que pode, ele dá uma lapadinha na pessoa. Daí a gente vai ter o capítulo na casa do velho Morgoth. E aí, nesse capítulo, a gente vai ter que o Frodo era um ladrãozinho de cogumelos. E a gente vai ver como que é a dinâmica dos hobbits e como que eles se abrigam uns aos outros. E a gente vai ver que esse velho Morgoth, ele é uma pessoa bacana, né? A gente tinha uma imagem dele que não temos. E no filme eu acho ótimo que ele corre atrás eu acho que é ele que aparece no filme correndo atrás dos hobbits, né? E aí, chegando na casa dele, a gente descobre que o Merry e o Pippin já sabiam do anel, eles já sabiam de tudo.
E eles não são paspalhos, pasmem, né? Nos filmes a gente vê eles como alívio cômico o tempo todo e eles não são. Então, isso é muito interessante também. Ah, a gente tem uma associação, vai falar bem assim, que vai ficar um hobbit fingindo que é o Frodo. E esse hobbit chama Fag. E é Fag Bolger, eu acho. E esse Fag, depois que eles falam que ele vai ficar lá, o narrador ele fala, tipo, mal sabe o que esperará por ele. E você fica, ele vai morrer, certeza que ele vai morrer. Não é o que acontece, mas dá muito a entender que ele vai morrer, né? A gente vai, eles vão repetir isso depois, e na verdade parece que ele não morreu, que ele conseguiu escapar dos Cavaleiros Negros. E aí já quando ele começa a sair do condado, a gente já começa com essas figuras que são muito estranhas, são figuras que eles mais sentem do que veem, são figuras que só aparecem à noite e que representam as trevas. E a gente vai descobrindo ao longo do livro que eles são cavaleiros negros, que eles são servidores do inimigo. E a gente vê no final acho que no capítulo 10, 11, que o Frodo coloca o anel e ele enxerga, e ele vê que são reis, que são homens que estão naquela condição servil. A gente ainda vai ter um aprofundamento de quem são esses cavaleiros, provavelmente isso vai ser rememorado no Conselho de Valfenda, a primeira parte da segunda... Os primeiros capítulos da segunda parte, né? E daí eles conseguem escapar dessa vila de Buqueburgo e eles entram na Velha Floresta e eles se perdem horrores numa região super lúgubre até encontrar com Tom Bombadil, que é um personagem que todo mundo tem medo de ler essa parte porque é um pouco assim desanimador. Mas eu achei ele engraçado, sabe? Eu achei ele é um toque de nonsense que não é nonsense, sabe? Ele só é uma pessoa velha, sabe? E, claro, a gente vai ter todo um rolê de quem é Tom Bombadil. Eu não li o Silmarillion. Muito provavelmente você deve ter lido, não sei. Mas quem é o Tom Bombadil? Até agora a gente conhece 3 classes de seres, né? 4. São os anões, os hobbits, os elfos, os homens, que são os grandes. A gente sabe que existem magos. E a gente tem o Tom Bombadil, até o momento. Quem é Tom Bombadil? Né? A gente não consegue colocar ele em nenhuma dessas castas. E, inclusive, existe muita discussão na comunidade para saber realmente quem é Tom Bombadil. Aí a gente vai ter aquela cena pavorosa, né, nos túmulos cavernosos, 6 tumulares, na colina dos túmulos, em que a gente... eu entendi direito, é uma mão que anda pelo corredor, é toda uma atmosfera sombria de sonho, e parece um bicho-papão que, enfim, gente, parece um bicho-papão sádico, sabe? Fetichista, complicado. O Frodo, ele aprende uma musiquinha, canta, o Tom Bombadil vem, né? A gente sabe que se der uma musiquinha para chamar o Tom Bombadil, isso será utilizado, né? Acho que isso estava óbvio. Sempre que alguém ensina alguma coisa para alguma coisa, isso vai ser utilizado muito brevemente. É o que acontece, né? Tal qual, no capítulo seguinte, chama o Tom Bombadil. E aí ele finalmente acompanha os hobbits até a saída, né, gente? Porque podia ter acompanhado desde o começo, mas não. Ele decide acompanhar os hobbits só na segunda parte. E aí eles conseguem chegar até Bree. E em Bree a gente começa a ter um desastrinho, né? Porque eles falam... O Frodo ele vai assumir o codinome de Monteiro. E na estalagem a gente vai ter uma confusãozinha, né? Então o Merry, eu acho, ele vai ficar o El Pippin, não sei, nunca sei quando é o Merry ou o Pippin. Ele vai ficar numa salinha reservada enquanto os outros vão festar, né, gente? Festar, olha a ideia dos energúmenos. Eles vão festar e aí nisso ele vê o Pippin, eu acho,
falando groselha, o Frodo no caso, e ele sobe em cima da mesa pra dar um showzinho, né? E aí ele o quê? Bota o anelzinho no dedo, pulou, caiu, ficou invisível, aí todo mundo fica, o que que tá acontecendo? Incrivelmente, o pessoal que tá na estalagem acha aquilo um absurdo e sai, né? O pessoal vai embora. E aí o dono da estalagem, o carrapicho, ele fica meio, o que que tá acontecendo? E aí ele, com certeza, ele relembra que ele tinha uma carta para entregar para esse hobbit que ia chegar lá com o codinome de Monteiro, mas é bolseiro, enfim. É nesse momento que a gente conhece o Passo Largo. E o Passo Largo é uma figura muito sinistra, porque a priori a gente acha que o Passo Largo pode ser um Cavaleiro das Trevas. Você não sabe o que ele é. E aí a gente descobre que ele é amigo do Gandalf e tal. E o próprio narrador não diz isso, então a gente fica desconfiado. E aí a gente descobre que ele é amigo do Gandalf e tal. O Gandalf deixa uma carta pro Frodo, o Frodo lê essa carta, enfim. Tudo acertado, eles descobrem que os cavaleiros estão na região. O que eles fazem? Eles montam meio que um cenário falso dos hobbits dormindo e eles vão para outra salinha. E aí, tal qual no filme, a gente vai ter aquela cena de... aquela morte horrorosa dos travesseiros. E de manhã, eles soltaram todos os cavalos da região, todos os cavalos e pôneis e tudo da região. E a gente meio que fica sem pôneis, né, gente? E isso é até engraçado, porque ele fala que o Carrapicho, ele ganhou um dinheirinho em cima disso, porque os pôneis depois voltaram e ele conseguiu 5 pôneis a troco de 1. De todo modo, a gente vai ter que partem, então, os 4 hobbits e o Passo Largo, ou Aragorn, filho de Arathorn, e eles decidem, então, ir para Valfenda através da Estrada Leste, saindo visivelmente aos olhos de todos, e é isso. E eles seguem em direção, e a partir de um certo momento eles entram pelas florestas e eles vão ali. Aí a gente tem um trecho longuinho de viagem, né? Passando por um vale de moscas e mosquitos, um pântano, uma charneca. E aí não tem como não lembrar do Morro dos Ventos Vivantes. E aí nessa charneca eles veem uma luz, tipo uma luz, sei lá que diacho que tá acontecendo, no topo do Morro dos Ventos. E é pra lá que eles estão indo porque eles querem subir e ver se o Gandalf apareceu, se o Gandalf apareceu, se o Gandalf está lá, e ter uma noção da região. E lá eles vão e eles descobrem um sinal que acham que é do Gandalf. Muito engraçado, porque na carta tem o sinal do Gandalf. E na pedra que eles acham, não tem o desenho no livro, só a descrição. E você fica, será que é esse desenho? Enfim. A gente fica assim, pensando o que está acontecendo. E aí eles decidem descansar e a gente tem o fatídico evento da facada que o Frodo leva. E pelo que eu entendi, a facada é aqui atrás, não é na frente. E o Frodo, então, ele sofre essa facada. Depois dessa facada, eles meio que precisam ir para Valfenda. E eles embarcam numa viagem de mais de 15 dias com um burrinho e 4 pessoas a pé. E eles montam o Frodo no burrinho, pegam as coisas e picam a mula em direção a Valfenda, fazendo alguns trajetos assim meio tortuosos, passam pela aquele episódio dos Trolls, que é super engraçado, né? Faz um link com o livro do Hobbit, não li, mas enfim. Inclusive, que ilustração bizarra é essa que tem no livro, né, gente? Eu achei super estranha. E aí, eles encontram o elfo, que é o Glorfindel. E aí, esse Glorfindel... Isso já tá bem perto de Valfenda, né? Esse Glorfindel bota o Frodo em cima do cavalo que é mais rápido, enfim. E aí, eles conseguem atravessar a Valfenda. E o capítulo acaba com a água levando os cavaleiros, como acontece no filme. E a gente vê que tem alguém fazendo essa magia. Quem é essa pessoa? A gente ainda não sabe, tá? A gente ainda não sabe. Será que é o Gandalf? Não sabemos.
Pontos importantes sobre essa história. Primeiro, o Frodo, ele tem umas mudancinhas de personalidade que você fica, o que tá, né? Qual que é a real intenção de Frodo Bolseiro? O Frodo tem sonhos, então ele vai ter alguns sonhos sobre o... Ele tem um sonho principalmente descrito, que é um sonho sem luz, em que a gente vai ver então meio que uma planície cercada por um castelinho, assim, uma muralhinha. No topo a gente tem uma torre, tem uma pessoa em cima dessa torre e a gente vê uma águia pegando essa pessoa. Pra quem já viu o filme, você sabe quem é. Pra quem não viu, você fica se perguntando quem é essa pessoa e por que o Frodo tá sonhando com isso? Assim, qual é a ligação do Frodo com isso? Qual que é a magia dessa terra pro Frodo sonhar com isso? Eu não sei. Até agora eu não sei. Alguém plantou esse sonho no Frodo? Será que foi um sonho de alguma coisa pregressa? Não sabemos. Essa primeira parte, agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas considerações sobre esse livro. Essa primeira parte, considerando que é a primeira vez que eu estou lendo de fato, essa primeira parte ela parece um pouco monótona, mas ela não é. Aquele capítulo 2 conta pra gente tudo o que vai acontecer, então ele te anima muito a continuar lendo. Então, se você ainda não chegou no capítulo 2, tenta chegar até ele e tenta se animar com a história que está sendo te contada. Uma forma que eu achei de gostar mais da leitura é sempre pensar que tem alguém me contando a história. Parece um pouco diferenciado, mas tente não ler como se você estivesse lendo um livro, mas como se alguém estivesse te contando. Não sei se fez sentido, mas pra mim funciona, sabe? De alguém, uma terceira pessoa lhe contando uma história, sem pressa. Eu acho que depois que você lê Grande Sertão Veredas, você não tem pressa de nada, né? Mas enfim. Aí eu lembrei do Por que Ler os Clássicos, do Calvino, e eu constatei realmente que o Senhor dos Anéis, ele é um clássico, gente. Vou ler algumas daquelas pontuações que o Calvino coloca. Então, um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer ou por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Essa é super verdade. A gente acha que sabe o que está sendo contado na história, mas a cada página que você lê do Senhor dos Anéis, você sente uma história diferente que está sendo te contada. Você sente uma renovação. A definição que eu acho que mais se prende a esse livro é a seguinte. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos. Mas quem leu antes dos outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na cronologia. E se você já leu outros clássicos de fantasia, você consegue perceber que O Senhor dos Anéis é um precursor. Você sente um tom épico diferente lendo esse livro do que lendo os outros. Recentemente eu li Enraizados. E, gente, eu não tô mais me preocupando com a descrição de floresta, porque depois daquele calhamacinho que fala sobre uma floresta, a descrição de Tolkien é super rápida, né? E, claro, a clássica. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. De fato, estou lendo o clássico e estou me deliciando demais com essa leitura. Eu me proponho a vir aqui a cada 2 semanas, talvez mais, para comentar um pouquinho sobre uma nova parte do Senhor dos Anéis. Não vou prometer data, porque vai ser conforme eu vou lendo. Provavelmente semana que vem ou na outra deve sair um vídeo sobre o meu Agatha Christie do mês. E assim que eu acabar o Morro dos Ventos Uivantes, eu trago um vídeo para vocês. É isso, cliquem aqui para assistir os últimos vídeos aqui do canal. Se quiserem comprar O Senhor dos Anéis, o meu link para a Amazon tá aqui embaixo. E tchau!